E o estado com o quarto maior rebanho bovino brasileiro, mais de 22 milhões de cabeças, continua investindo alto na produção de proteína animal. Minas Gerais, que possui 310 mil propriedades rurais, também tem avançado, acompanhado o avanço tecnológico, agora intensificando seus investimentos em biotecnologia reprodutiva. A inseminação artificial, a IATF, também a transferência de embriões, já são algo comuns nas propriedades mineiras. Mas agora a moda é fazer FIV, a fertilização in vitro para a produção de mais carne e mais leite. Uma dessas iniciativas é o programa Sebrae Tech FIV. Em 2 anos, este programa já atendeu a 2 mil produtores do estado, com 35 mil embriões implantados. E hoje, pessoal, eu recebo aqui no estúdio, vindo direto da minha querida BH, capital mineira, o engenheiro agrônomo, doutor em genética e diretor técnico do Sebrae Minas, João Cruz Reis Filho. Doutor João, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Obrigado pela visita novamente, 6 anos depois. Legal, Mauro. Bom dia a todos os pecuaristas, todos que nos acompanham aí. É muito bom estar de volta aqui, sempre trazendo boas notícias para o produtor rural e coisas do tipo. Você sabe que no dia 1º de janeiro desse ano, quando eu estava em plena pandemia, estava morrendo muita gente, eu entrei no programa ao vivo e falei assim, olha, vocês não vão ouvir o Mauro falar em notícia ruim desse ano. Chega de notícia ruim, aqui eu só estou trazendo notícia boa. Isso é bom demais. Notícia ruim deixa para lá. Isso é bom demais. O doutor João, pessoal, ele esteve em 2016 conosco aqui no Giro do Boi, quando ele era então secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, na época eu acho que você veio falar do programa Minas Pecuária, que é um programa muito bacana, desenvolvido. E deu resultado, sabe? E deu resultado. A gente criou um arcabouço institucional no Sistema Operacional da Agricultura de Minas Gerais, que a gente poderia trabalhar, inclusive com parlamentares, receber emendas para fomentar também o melhoramento genético. Então, por exemplo, nesse contexto, um deputado, agora a gente pode falar que ele foi reeleito, Emidim Madeira, colocou dentro desse programa Minas Pecuária o seu Mais Genética, já tem mais de 130 mil bezerros nascidos no sul de Minas Gerais. Que legal! Então, porque ele investiu, colocou emenda parlamentar, coloca o recurso na Emater, a Emater compra o kit de inseminação, botijão, moto, a parceria do programa capacita os inseminadores e distribui, o programa compra o sêmen e isso é feito localmente. Então, o programa foi um sucesso. Minas Pecuária até hoje rendendo bons frutos aí. Que legal. Atenção políticos, que foram eleitos agora e que nos acompanham em todo o Brasil. Segurança, saúde e educação é obrigação de todos, Agora, invista mais no agronegócio, você vê como você vai se dar bem, viu? Invista bastante, acredite, faça emendas, como esse próprio deputado fez nesse programa muito bacana aí, que é o Minas Pecuária aí. Mais de 120 mil bezerros apurados geneticamente, já nascidos através dessa iniciativa aqui que o doutor comentou com a gente há 6 anos atrás. Bom, mas hoje ele volta para falar de uma outra iniciativa muito legal, a corrida contra o tempo. A gente precisa apurar cada vez mais a genética do rebanho. A própria FAO, doutor João, disse que até 2025, 2026 no máximo, o Brasil precisa crescer no mínimo 60% na produção de alimento, proteína animal e vegetal, para a gente alimentar ao menos 2 bilhões de pessoas no mundo, porque senão a vaca vai para o brejo. Olha a responsabilidade nossa, hein? Se Deus quiser, a gente vai dar conta, Vamos. Aliás, essa semana é a semana do anúncio do Nobel, Nós estamos aqui na expectativa, na torcida para o nosso eterno ministro Alisson Paulinelli faturar esse Nobel da Paz, porque onde tem alimento, tem comida, vontade, tem paz. E o Brasil vai atender esse chamado mundial de ampliar a produção de alimentos, se Deus quiser. Nós temos conhecimento tecnológico, nós temos produtor capacitado. Vamos adiante. Maravilha. Vamos lá. Vamos falar sobre o programa Sebrae Tech FIV. Do que se trata? É um programa nacional, Exato, O Sebrae, para quem não conhece, é uma instituição que é meio Robin Hood, Ela aplica o recurso dos pequenos negócios, da indústria, do comércio, serviço e também do agronegócio, Aqui em Minas Gerais, lá em Minas Gerais, a gente deu uma ênfase na área do agro nessa gestão, a gestão do presidente Roberto Simões, que tinha sido presidente da FAENG. E a gente trouxe esse programa que existe nacionalmente, o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa de inovação tecnológica que o Sebrae tem no país inteiro. Então, ele subsidia os pequenos negócios a incorporar uma tecnologia. Isso pode ser um website, isso pode ser um layout de uma loja, isso pode ser um Lean dentro de uma pequena indústria. No agronegócio, nós aderimos a essa ficha técnica da fertilização in vitro, e também da inseminação artificial em tempo fixo. Aí estão passando as imagens. São imagens do projeto, do programa de vocês. Exatamente.
né? E esse programa, basicamente, como é que é? O produtor procura um técnico do Sebrae, cadastra uma demanda de quantos embriões, qual grupamento genético ele quer ter. O Sebrae seleciona uma lista, dentro de uma lista de prestadores de serviço credenciados, né? A gente incluiu uma exigência de que o laboratório seja registrado no Ministério da Agricultura para garantir os processos, tudo direitinho. E esse laboratório presta o serviço. O bacana é que o Sebrae subsidia a fertilização in vitro. No caso de Minas Gerais, na pandemia, Mauro, a gente chegou a subsidiar 80%. Que legal. Em parceria com o governo do estado de Minas Gerais. Agora, e o produtor entrava só com 20%? Só com 20%. Agora, passada a pandemia, nós subsidiamos 70%, o produtor entra com 30%. Que já é uma coisa ótima, né? Sensacional. O que inclui nisso aí? O trabalho do veterinário, a quilometragem, o material genético, se o produtor não tiver doadores em sua propriedade, né? Todo o custo dos hormônios e protocolos. Então, ficou muito fácil um pequeno produtor melhorar geneticamente o seu plantel. A gente sabe que se melhora geneticamente, aumenta a produtividade, a rentabilidade, com isso o produtor consegue permanecer na atividade. Que maravilha, doutor, que maravilha. E imagens muito bacanas aí desse programa. Começou aqui há 2 anos, é isso? Em Minas Gerais, começou há 2 anos. Tá. Nós estamos no 3º ano de operação. Nos primeiros 2 anos, a gente atendeu 2.000 produtores e implantamos mais de 35.000 embriões. Que legal. Agora, só nesse ano 2022, eu estou com os números aqui, Mauro, nós já atendemos mais de 800 produtores, nós já aplicamos... Só esse ano? Só esse ano. Nós já aplicamos mais de 8 milhões de reais e estamos já com, só esse ano, mais de 13.300 embriões implantados. Então, a gente vai manter a média histórica aí de atender mais de 1.000 produtores, aplicar em torno de 10 milhões de reais e os seus quase 17 mil embriões em Minas Gerais. E justiça seja feita, né? Ninguém faz nada sozinho, né, doutor João? Temos que agradecer aí às instituições que apoiam vocês, a Emater, os sindicatos rurais, dentre outros, né? Certamente, né? Esse programa ele é bacana porque, assim, né, a gente conversa com as lideranças locais por meio do sindicato rural, cooperativas, associações. A Emater costuma organizar grupos, né? E o nosso analista do Sebrae faz o atendimento desses produtores, cadastra a demanda. E para essa demanda ser atendida também tem uma rede, Mauro, de mais de 30 laboratórios credenciados com quase 150 médicos veterinários. Só em Minas Gerais? Só em Minas Gerais. Por que eu estou falando dessa rede? Porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, ele faz como se fosse uma auditoria independente desse programa. Ele analisa, ele colocou um médico veterinário e ele analisa os processos, né, se estão aderentes ao rito da ficha técnica. Porque quando tem subsídio, né, alguém está pagando a conta. Né? Quem paga a conta é recurso público. Então, a gente quer que o recurso seja bem aplicado. Então, o conselho, que é o órgão que regula a profissão do médico veterinário, ele tem acompanhado durante a execução se os processos estão sendo aderentes àquilo que está preconizado na ficha técnica e tem nos atestado que o programa cumpre rigorosamente aquilo que ele se propõe. Porque nós colocamos exigências, Mauro, exigências de qualidade genética das doadoras, registro genealógico, se for fêmeas de leite, que elas tenham lactação oficial, que os touros utilizados sejam de fato melhoradores. Então, o cumprimento dessas exigências de qualidade genética é um dos pré-requisitos de sucesso desse programa, porque ele vai de fato melhorar geneticamente. Não é só um embrião, não é só uma fertilização in vitro, é uma pérola, é um animal geneticamente superior. Um abraço para o pessoal todo de Minas Gerais que está nos acompanhando, do Brasil inteiro. Eu acho bacana isso aqui. Um abraço para o Pedro da cabanha Mantiqueira, ali do sul de Minas. Ele está dizendo que ele representa o município lá e ele quer informações para ele, como pecuarista, e se há possibilidade de fazer parcerias com prefeituras. Claro que dá, né? A gente faz parceria, tem prefeituras que subsidiam esses 30% que ficam para o produtor rural. Poxa, que legal. Tem cooperativas de crédito que participam do subsídio, complementando um pouco o produtor. As prefeituras podem participar, porque uma das etapas que é trabalhosa é organizar os produtores que vão ser beneficiados, né? Organizar, levar conhecimento. A gente tem uma exigência que tem que ter um laudo prévio do médico veterinário, porque o sujeito tem às vezes 50 vacas, fala, eu tenho 50 receptoras. Não, não são 50 receptoras. Às vezes são vacas em lactação que estão prenhas, que não estão em score corporal bom. Então, o laudo prévio que a gente exige, né, na hora do produtor contratar com o Sebrae os embriões, ele é feito por um médico veterinário. A prefeitura pode organizar, contratar esse médico veterinário para fazer esse trabalho de mobilização e de avaliação prévia de quantos animais, de fato, o produtor rural tem como receptoras. Que legal, viu? Um abraço para a Suzana Garcia, de Araguaína, Tocantins, o Paulo Guedelha, do Maranhão, também para o Wesley Merink, de Caçapava, o Aguinaldo Pereira, de Pedra Preta, Zé Camilo, de Salvador,
Alexandre Cabral, lá de Valadares, mandou um abraço pro senhor. Ô, Valadares, um abraço, Alexandre. Dito Pereira, de Divinópolis. Leandro Silva, ele falou assim, Mauro, bacana isso aí, porque tem aumentado muito os programas de cruzamento industrial em Minas Gerais. Alguma distinção de, por exemplo, o cara quer fazer uma FIV com... Não só, basicamente é um Nelore, né? Estou falando em Minas Gerais, estou falando em terra de zebuzeiro, né? Mas o cara quer fazer um incremento de uma outra raça taurina, pode fazer. Como é que funciona assim, gente? Hoje, nós temos visto um crescimento da pecuária de corte, Mauro. O primeiro ano foi 90% de pecuária de leite, o segundo ano foi 85% de pecuária de leite, e esse ano 75% de embriões de pecuária de leite, ou seja, já tem 25% de fertilizações in vitro de gado de corte. Basicamente, o Sebrae aceita todas as raças que tenham um programa de melhoramento genético, porque nós vamos ter requisitos de qualidade das doadoras e dos touros, que sejam geneticamente superiores. Então, independente da raça, havendo um programa de melhoramento genético que a gente possa atestar que os doadores de material genético, sejam matrizes ou reprodutores, tenham uma qualidade genética acima da média fenotípica da raça, e aí, basicamente, né, geneticamente, a gente coloca um desvio padrão acima da média fenotípica da raça, tanto para leite quanto para corte, porque aí você garante que aquele pequeno produtor seja, de fato, beneficiado com um incremento de qualidade. Desvio padrão, faz tempo que eu não ouvia. Para quem não sabe, desvio padrão, pessoal, quando você identifica um animal com um desvio padrão, o seu banco genético salta de uma forma absurda, né, doutor João? Esse desvio padrão vem da estatística, né? Aquela famosa curva em forma de sino, que é a curva de Gauss, né? A parte ao centro é a média, né? Então tem acima da média, abaixo da média. O desvio padrão, ele, dentre o menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, você tem mais ou menos 66% da população. Então, quando você coloca um desvio padrão acima da média, você está mais ou menos falando no top 16% melhores daquela população avaliada geneticamente. O pessoal de Minas Gerais está perguntando se eles procuram o pessoal da Emater para esse tipo, ou o Sebrae. Procura o Sebrae. Procura o Sebrae, tá bom, pessoal? Agora, vai Sebrae. Onde encontrar o Sebrae, gente? Isso é importante. Tem no nosso site, sebrae.mg, mas é fácil também porque é o seguinte, nós temos um escritório, Mauro, em cada sede de micro-região de Minas Gerais. O Sebrae tem uma capilaridade fantástica. Nós temos 56 escritórios em toda Minas Gerais. Que legal. Agora, o pessoal do Brasil inteiro também está me perguntando, por exemplo, o pessoal de Rodrigo, lá de Colorado do Oeste, de Rondônia, Mauro, aqui tem Sebrae. Será que eu vou encontrar um programa parecido aqui? Muito provavelmente sim. O Sebrae, inclusive ontem eu trouxe um consolidado dos dados do Sebrae Nacional do programa no ano passado, né? Eu fiquei até satisfeito porque basicamente Minas Gerais responde por 50% da aplicação do programa na FIV. O Sebrae no Brasil todo aplicou um pouco mais de 20 milhões de reais, né? E Minas Gerais aplicou praticamente 10 milhões de reais, que é mais ou menos metade do que foi aplicado no Brasil. Então nós estamos aqui representando o Sebrae, mas representando todo o sistema. Já está ali o sebraemg.com.br. Dá certo também. E legal, Mauro, que assim, que eu acho que é importante falar, assim, é o ticket médio, cara. Assim, mas está ajudando. Quanto que ajuda? Nesses mais de 2 mil atendimentos em nível nacional, o ticket médio em torno de R$ 8.800. 2 mil só em Minas, né? Em Minas, mais de 1.000. Tá. No Brasil, mais de 2.000. Tá. Né? Minas fez mais ou menos 50% do número nacional. Mas o ticket médio em torno de R$ 8.800. Então, assim, qual produtor tem sido beneficiado? O pequeno produtor. Porque nós colocamos um teto, né? Um limite que o produtor pode atender. Não são 200 receptoras, né? Ele tem um limite em Minas Gerais, isso varia um pouquinho de cada estado, em torno de R$ 20.000. Mas a média nacional, o ticket médio do subsídio para o produtor em torno de R$ 9.000. Então, legal. Pequenos produtores, transformando a vida de pequenos produtores. E está transformando mesmo, viu, doutor João? Vamos ouvir alguns depoimentos aqui agora, que o pessoal da comunicação do Sebrae Minas Gerais enviou para a gente. O primeiro é do Leonardo Cunha. Ele participou desse programa, o Sebrae Tech FIV, e olha só o grau de satisfação dele. Pode rodar. Eu participei do programa de transferência de embrião do Sebrae. Tivemos resultado de 50%, né, com a transferência. E a nossa intenção aqui é fazer o melhoramento genético. Nós estamos todo ano inseminando o nosso gado com bois de central, com o intuito de fazer tourinho, fazer matrizes consagradas e fazer o melhoramento genético para a fazenda. O ano passado foi a primeira vez. Esse ano agora eu estou participando novamente do projeto, que tem um custo bem acessível, né, para que a gente possa participar desse programa. Estou extremamente satisfeito com a assistência que o Sebrae tem dado.
Olha, o projeto tá numa fase embrionária ainda, mas ele vai me ajudar muito, sabe? Daqui 2 anos nós vamos ver o resultado, vai ser um resultado extremamente satisfatório, eu tenho certeza disso, sabe? Eu não tenho dúvida. O gado já vem mostrando melhoras consideráveis já com a inseminação e com os embriões, então, eu tenho certeza que eu vou dar um salto lá na frente. E a importância do Sebrae para os pequenos produtores é justamente trazer essa genética tanto da fêmea quanto do macho. Porque quando você trabalha só com inseminação, você só pega a genética do macho, né? E com a genética que o Sebrae está proporcionando a gente fazer com a transferência de embrião, a gente consegue trazer essa genética da fêmea e do macho e com isso dar um salto grande na criação da gente. Que bacana, gostoso ouvir esse tipo de coisa. Ah, é legal demais, né, cara? É bom demais, assim, né? Eu, como sou geneticista, né, eu tenho essa forte convicção que o melhoramento genético ele tem um efeito locomotiva dentro da propriedade. Verdade. Antigamente a gente tinha um paradigma, né? Não adianta colocar um animal geneticamente superior numa pequena propriedade se o cara não tem nutrição, manejo e sanidade, né? Mas com a dinamismo do mundo, né? Hoje tudo girando muito rápido, não dá para você fazer uma coisa antes de fazer outra, você tem que fazer em paralelo. E o animal geneticamente superior, ele dá esse impacto, né? O cara coloca um embrião, tem um produto superior, ele corre atrás da nutrição, do manejo para conseguir fazer com que aquele animal expresse seu potencial e realmente isso cumpre o propósito do Sebrae, que é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Tem transformado muitas vidas, é muito legal. Que legal. Há um caso isolado, nada disso. Olha só o depoimento do Alisson Pereira, lá do Triângulo Mineiro aqui. Pode rodar. Eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, e eu só consegui trabalhar com a fecundação in vitro através da parceria com o Sebrae, que proporciona uma condição melhor de trabalho. E eu fui atrás pela oportunidade de ter uma produção maior, né, da minha genética e com uma condição financeira muito acessível para a condição de pecuária atualmente. Em números, hoje eu consegui multiplicar a minha doadora, que é um indivíduo, né, uma fêmea. Eu tenho hoje, obtive 9 animais, filhos dela, em 2 anos, né? E contando com todos os animais que são frutos da FIV, eu tenho hoje um rebanho de 30 animais de altíssima genética e qualidade, frutos da parceria com o Sebrae Tech. O meu manejo ele é basicamente a pasto, na época das águas 100% pasto, né? Como suplementação para os bezerros de ração. E na época da seca eu ofereço proteinado de altíssima qualidade e na fase final do período de seca eu também forneço cana picada no coxo para os animais, tanto os animais de FIV quanto as receptoras que estão prenha. Foi com certeza a minha grande oportunidade para evoluir numa genética. Não é fácil ter uma produção própria de genética, criar uma genética e com certeza não teria oportunidade de ter o volume de animais que eu tenho hoje se eu fosse trabalhar individualmente com recurso próprio. Que legal, grande Alisson, o pecuarista mineiro aqui, ó. Eu fiz um investimento esse ano, se eu soubesse, eu teria procurado o Sebrae antes, mas daí dá tempo, vai lá, já prepara para a sua próxima safra de gado, né? Exatamente, temos tempo ainda. Que bom o poder da televisão, né, para todo mundo ficar sabendo. Não adianta tem tantos projetos legais em Minas Gerais, espalhados pelo... Quer ver, o pessoal não sabe, o doutor João, por exemplo, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, se eu não me engano, ele oferece mais de 200, 300 tipos de cursos gratuitos para poder formar a sua mão de obra aí na fazenda de graça. É exatamente o imposto ITR que você... É uma forma de te devolver. E o pessoal não sabe. Procura o Senar, procura o Sebrae, procura o Senai, procura o SESI. Essas instituições do Sistema S estão aí para poder ajudar o agricultor, o comércio, a indústria, não é mesmo, doutor? Legal. E o Senar, né... basicamente procurar o sindicato rural, sim, porque está tendo uma oportunidade muito bacana no Senar. Mauro, a gente estava falando sobre assistência técnica e gerencial que o Senar está fazendo e que o Sebrae também faz há 25 anos o nosso chamado Educampo, tanto para pecuária de leite quanto para pecuária para cafeicultura. Em Minas Gerais nós temos esse programa que é uma assistência técnica continuada, com ênfase no suporte tecnológico, mas com muita ênfase na gestão. Né? Porque o produtor, quando ele passa a saber quanto que custa o litro de leite, a sua saca de café,
ele vai saber negociar com o mercado, se ele vai fazer um travamento em bolsa, isso serve para qualquer setor, inclusive na pecuária de corte. Se o produtor sabe quanto que custa aquela arroba dele, ele sabe por quanto que ele pode vender com lucro, né? Então ele pode saber se ele vai fazer um travamento na bolsa, isso tudo ajuda demais o cara permanecer na atividade. Maravilha. Pessoal, muitas perguntas também aqui perguntando, no caso de zebu, esses animais eu consigo registrar? Claro que consegue. É só chamar um técnico da BCZ, é claro que o técnico vai fazer uma vistoria, tem que ter todas aquelas características, né, peculiares de cada raça zebuína, senão não tem como conseguir um registro, né? Ô Mauro, eu tenho que falar, né, o pessoal talvez não deve saber, mas eu sou diretor da BCZ nessa gestão, né? Estamos encerrando nosso mandato aqui, né? Então, quando a gente desenhou esse programa Sebrae Tech, a gente colocou que as doadoras zebuínas tinham que ter registro genealógico definitivo na associação, né? Então, o cara, quando cadastra a doadora lá, ele manda o laudo DNA, a cópia do registro. Se for fêmea leiteira, a RIO, que é o relatório da lactação. Se for fêmea de corte, a avaliação no PMGZ. E aí, aquele produtor beneficiado dessa genética zebuína, mas também serve para as outras raças, girolando, holandês e tal, ele consegue registrar o produto, porque tem uma garantia de origem do animal registrado geneticamente superior. Maravilha. Tá aí, pessoal, vindo da minha querida BH, Dr. João Reis, a diretor técnico do Sebrae, ex-secretário de Agricultura de Minas Gerais. Queria te agradecer pela visita. Obrigado. Ele veio de BH só para bater um papo com a gente no Giro do Boi e levar essas informações bacanas para toda a fazendeirada mineira e toda a fazendeirada brasileira também, sobre essas coisas boas que acontecem no nosso cotidiano e muitas vezes o pessoal fica sem saber, né? Esse é o objetivo do Giro do Boi, de levar essas prestações de serviço importantes para a fazendeirada brasileira. Doutor João, obrigado pela visita, viu? Rapaz, obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, parabéns pelo programa, pela liderança na audiência, levando informação de qualidade para o nosso pecuarista. Muito legal, viu? Sucesso, Gui. Obrigado, viu? Grande abraço.